Estudos para concursos. Aqui droga, eu não consigo ir pra frente. Estudo para concurso português. TJ São Paulo. Conteúdo de crase. Vou lendo aqui algumas coisas da apostilazinhas. Primeiro, crase é a fusão de duas vogais idênticas. São elas a preposição e a mais um artigo, a de artigo. A ou as. Ela aspira a vaga de gerente comercial. Ela aspira a preposição a e o artigo a. Vaga. Refiro-me às alunas. Alunas, preposição a, artigo a. Interessante. Próxima. Página 2. A preposição mais as, aquele, aquela e aquilo, pronomes demonstrativos, é igual a um a preposição e também tem um a craseado em aquele, aquela e aquele. E também tem no as. Aspiro aquela vogal, aquela vaga. Não aspiro a essa vaga, mas a vaga, mas aqui foi divulgada nos jornais. Nesse caso aqui, aspiro a é preposição. Mas o essa não tem um de artigo tão zoado. Daí mais a também tem uma preposição. Mas a que, pelo que eu lembro, não tinha normalmente crase com o que, né? Mas a que foi divulgada é craseada. Refiro-me, já percebo que o refiro-me tem um a, ou seja, me, a. Quando refiro-me a alguma coisa, a algo, ou seja, todas as coisas que terminam com um m, me, são, tem uma preposição, artigo definido de a, né? O próximo página, terceira página. Substantivos próprios femininos que nomeiam lugares. Destino, ir a, vir a, voltar a, chegar a, comparecer a, dirigir-se a, ida a, vinda a, volta a, chegada a. Daí chegar de, irá, somente preposição. Daí chegar da, ir a. Chegar da, irá, preposição mais artigo. Chegar de, só tem uma preposição de a. Chegar da, tem uma preposição de artigo. Daí vira craseado. Mas eu não entendi a diferença muito desse da e de. Exemplos aqui. Cheguei de Londrina. Entendi agora. O chegar no meio lugares, ele é usado para chegar e ir a lugares. E são os trequinhos que são usados com as preposições as para lugares. Então aqui no caso aqui, no exemplo, ele usa Londrina. Se você quer chegar num lugar chamado Londrina, você chega a Londrina ou vai a Londrina ou irá a Londrina e você vai colocando essas palavras e elas têm certas preposições. Daí o exemplo aqui da diferenciação era que cheguei de Londrina. Quando tem o de Londrina, não tem uma preposição com o nome de lugar, Londrina. Mesmo que seja a Londrina, não tem preposição usando um cheguei de. Mas se você usasse o cheguei da Londrina, quer dizer, cheguei da Londrina, cheguei da Bahia, esse da aqui ele vira uma preposição quando se transforma o chegar para ir. Então, irei à Bahia tem crase. Isso aqui. Confuso. Próxima coisa. Terceira página, quarta página. Sobre a expressão feminina de tempo, modo ou lugar. Cheguei à noite é tempo. Saí às pressas é modo e virei à direita é lugar. Bom, basicamente tem crase tudo isso aí.
Cheguei a, saí a, virei a. Daí a expressão, essas expressões usando tempo, tipo noite. Noite é feminino, tem crase, tem a preposição. Modo, pressas, tem preposição. E lugar, à direita, tem preposição. Deve ter mais conteúdo quando eu ver as aulas, né? Próxima página. Pronome relativo qual? Tem duas páginas aqui. Pronome relativo qual? Tem o página 5 e página 6. Horas e dias da semana. Crase. Saí às 11 da noite. Tem crase. Trabalho das 10 às 15. Tem crase. E estudo de segunda a sexta. Não tem crase. Segunda a sexta. Cuidado, estou aqui desde as 2 da tarde. Não tem crase. Estranho. E agora o exemplo do qual. A qual. Se o verbo posterior exigir a preposição a. Bom, é simples, né? O a qual já é. Normalmente usar o a qual já tem um a, né? Daí, se você tiver que usar o a qual na frase, ou se a frase de exemplo tiver um a qual, você só tem que olhar a palavra anterior e ver se ela tem uma preposição de a. No caso aqui, a palavra apresentação tem uma preposição a. Por isso ela vira a apresentação a qual assistir ocorreu na praça. Assistir a algo tem preposição. E a casa tem preposição a. A casa a qual cheguei a é a de Vanusa, chegar a algum lugar. Acho que eu estou falando totalmente errado nos meus exemplos nesse aqui. O próximo página é o pronome relativo crase no pronome relativo que. Sobre o que? Página 7. A que. Quero uma moto igual a que está estacionada fora. E o a do. Vou adquirir uma casa igual a do Silvio Santos. Todas essas coisas aqui não. Quer dizer, o a do não tem crase, tá? Às vezes tem crase, às vezes não tem crase. Cara, eu tô confuso. Porque na apostila aqui tá com tá com um A com aquele acento agudo. Crase, então. Só ocorre crase diante das palavras femininas quando acompanhadas de artigo. Obedeça suas regras. Assistir à apresentação. A apresentação de Bárbara. Daí tem exceções que são os des, né? A moda de ou a maneira de são subentendidas. Cabelos a Ronaldo. Tipo, normalmente no D não tem. É só que quando. Isso aqui é um exemplo que os professores falam. Não aparece, na verdade, isso aqui não aparece muito no concurso, mas é sempre um exemplo. Se você saber a exceção, você cancela as palavras, né? Moda de ou a maneira de, quando estão estendendo alguma coisa, elas são outro tipo de palavra, entende? Então, cabelos a Ronaldo, que é, ou seja, cabelos à moda de Ronaldo, ou cabelos à maneira de Ronaldo, viram palavras com exceção de preposição a para virar com craseado. Daí aqui tem uns casos especiais. Tem a Terra, planeta, em oposição a mar e especificado. Sacou? A Terra quer dizer várias coisas. Daí, se a Terra quer dizer planeta, daí com o artigo, se houver a preposição a com crase. Sacou? Se for o planeta Terra, ela tem crase se o outro, né, tiver aquele outro, o outro artigo tiver um a. Se for uma terra em oposição a mar, sem artigo, sem crase. Essa terra de oposição a mar não tem a preposição a.
E a terra é especificada com um artigo, se houver preposição a, tem crase. Uma terra, quando é especificada de terra, sei lá, uma pedra, uma terra, sei lá. Daí os exemplos aqui, os astronautas chegaram à Terra. A Terra, o planeta, tem crase. Os marinheiros chegaram à Terra, a Terra de oposta ao mar, não tem crase. E os viajantes chegaram à Terra da Cana. A Terra como um artigo da Terra da Cana. Não tem crase. Quer dizer, tem crase. Interessante. Próxima página, casos especiais, tem a casa e a distância. Eu não já tinha lido isso aqui? Já tinha lido. Mas vamos ler de novo, né? Revisar. Página da caixa dos casos especiais. Daí os primeiros casos especiais que tem aqui de exemplo são a Terra, de planeta com artigo, se houver a preposição a com crase. A Terra em oposição ao mar, sem artigo, sem crase. E a Terra especificada com artigo, se houver a preposição a, tem crase. Astronautas chegaram à Terra, planeta, tem crase. Os marinheiros chegaram à Terra, Terra oposto de mar, não tem crase. E os viajantes chegaram à Terra da Cana, não, especificando uma terra, um tipo de terra, tem crase. Próximo, casos especiais sobre casa. Quando uma casa é específico, tipo a casa de alguém, a casa do carinha, ela com artigo. Se houver a preposição a com crase. E se a casa não é especificada, ela não tem artigo sem crase. Ou seja, cheguei à casa de madrugada. Cheguei de casa. Essa casa, ela é uma casa normal. Pode ser qualquer casa. Não está especificando que casa é. Mas daí, cheguei à casa de Vanessa. Está especificando a casa da Vanessa. Daí tem classe, sacou? Ou seja, quando tem uma casa que não é de ninguém, ou seja, não dá para saber de quem é essa casa, ela não tem classe. Quando saber, tem classe. Cheguei da casa de Vanessa, sacou? Porque quando você transforma o trequinho em a casa em um sujeito, vira uma casa da Vanessa. Da casa da Vanessa. De Vanessa. Cheguei da casa de Vanessa. E cheguei de casa. Vira diferente um pouco as coisas, né? Quando você coloca as pessoas nelas. Outro próximo caso especial é o distância. Aqui parece que todos os casos especiais são sobre especificação e não especificação, né? Caso especial de distância, se a distância é especificada, daí tem artigo a preposição. E crase, se tiver a preposição, né? Se a distância não é especificada, então ela é sem crase, sem artigo. Vi tudo à distância. A distância não está especificando a distância, então não tem crase. Aulas de gramática à distância. De novo, não está especificando a distância, não tem crase. A casa, olha a casa, mas ela não está falando aqui a casa. A casa ficava à distância de 2 metros da praia. Daí esse aqui, você pensaria que não teria crase, mas tem, porque está especificando a distância de 2 metros. Atenção! Ao chegarem à rua X, a casa ficará à distância de 2 quadras. Está especificando a distância, tem crase ali no ficará à distância. E nem percebemos que o local ficava a 2 quadras de distância. Esse aqui não tem crase? Bom, esse aqui também não está falando a distância, né? Tipo, tá falando distância só no final da frase, né? Depois dos especiais de terra, você aparece os casos facultativos, as páginas de casos facultativos. E a coisa do casos facultativos é que às vezes pergunta. Não, não é às vezes, é toda hora. Eles perguntam uma coisa da crase. Pergunta qual coisa está certa o uso da crase.
Mas daí, às vezes, eles colocam um rolo nisso aí. As crases em qual está o correto de não ou não uso da crase. Daí essa coisa aí às vezes não, a maioria das vezes não é a opção correta não é a que não tem crase, mas às vezes ela é a opção que tem crase, que não tem crase. Tipo, tem uma opção que não tem nenhuma crase lá. E daí você pensa, não deve ser isso aqui não, porque é uma questão de crase. Mas às vezes, muito poucas vezes, uma porcentagem extremamente pequeno de questões, essa era certa. Por quê? Porque ela era uma questão que estava certa o uso da crase. Era para ter crase lá, só que era um crase facultativo. Era um crase que você não precisava pôr. Então, usando, mesmo não tendo crase lá, ela ainda estava certa. Daí, cara, essas opções da facultativa são as opções que você cancela só por causa que ela não tem crase às vezes. Pelo menos eu já fiz isso. Vamos lá. Após a preposição, após uma preposição é facultativo. A preposição até é facultativo. Fui até a secretaria e fui até a secretaria, tá certo com ou sem crase. Facultativo também diante de pronomes possessivos femininos no singular. Refiro-me a sua. Sua, possessivo no singular. E é feminino. Refiro-me a sua. Refiro-me à sua professora. Professora. Crase pode ser certo ou errado. Crase pode ter crase. E terceiro facultativo. Antes de nomes próprios femininos sem determinante. Nomes próprios não é facultativo, na verdade. Se tiver um determinante. Entreguei tudo a Juliana. É um tudo para Juliana. Ou entregarei tudo a Juliana, só que com o sentido de para a Juliana. E, na verdade, isso aqui, já que você pode usar qualquer um dessas frases. Frases, não uma remutação. Então não faz sentido, né? Contudo, não se deve usar artigo e, portanto, acento grave antes do nome de pessoas célebres e de santos. Entregarei tudo a Nossa Senhora. Ou seja, aqui tem uma posição Nossa Senhora, mas é santo, não pode. Alarme do celular. Vamos lá. Caso facultativo, falta mais um sobre os nomes próprios femininos. E tem mais duas frases, né? Caso facultativo, sobre nomes próprios. Crase facultativa, após a preposição. Não, esses aqui eu já falei, né? Mas vamos revisar. Após a preposição, fui até a secretaria, fui até a secretaria. Preposição até, pode facultativo, sem, certo, mesmo sem crase. Diante de pronomes possessivos femininos no singular, refiro-me à sua professora, refiro-me à sua professora, singular, pode ser ou não ser. Terceiro, facultativo, antes de nomes próprios femininos, sem determinante. Sem determinante. Entreguei tudo a Juliana. Se tivesse o determinante para Juliana, não preciso não colocar. Mas entreguei tudo para a Juliana. Esse aqui é um caso de sem determinante. Entreguei tudo a Juliana para a sem determinante. Mas se vira um, sacou? O determinante é o para ou para a. A coisa é que esse determinante pode ser qualquer coisa, pode ser o para ou para a, fica certo do mesmo jeito. Então, por isso que é facultativo. Se você estivesse sendo usando um entregarei tudo a com uma determinante para, ficaria sem o a crase. Mas se tivesse um determinante usando para a, teria crase. Contudo, não se deve usar artigo no nome da Senhora Santa. Próxima página. Ainda dos crases. Crase, antes de palavras masculina.
casos em que a crase é proibida. Isso agora. Página da crase proibida. 1, 2, 3, 4, 5. Primeira, antes da palavra masculina não pode. Irei a pé. Irei a cavalo. Pé e cavalo masculino não pode. Entrei, mesmo que irá, ir, chegar, né? Já usou o exemplo várias vezes. Eles, mesmo que esse irei e chegará, tem preposição a, né? Entrei entre palavras repetidas femininas ou masculinas. Encontrou-se face a face com o inimigo. Ou ela sangrava gota a gota. Essa palavra dupla não tem crase. Às vezes aparecem, mas eles nunca estão. Não, tipo, elas aparecem, mas elas só não aparecem para cancelar as outras alternativas. É uma alternativa que para cancelar só. Antes de verbos, já que não admitem artigo. Começaremos a estudar hoje à tarde. Esse aqui é o que você tem que mais lembrar e eu sempre esqueço, né? Antes de verbo não pode, antes de verbo não pode, antes de verbo não pode, verbação não pode, não pode, não pode, não pode. Não admitem artigo. Começaremos a estudar. Estudar é verbo de ação de estudo. Hoje à tarde. O tarde aqui tem crase, né? Já falamos do tempo. Do tempo, né? De horas e dias. Quarta regra que não pode usar é antes de pronomes, visto que em geral não admitem artigo, né? Pode ser depois dos pronomes, antes dos pronomes, não pode, né? Refirem-se a você, a ela e a mim. Esses dois exemplos. Quer dizer, isso aqui é só um exemplo. Refiram-se a você, a ela e a mim. Todos esses carinhas são pronomes. Você, se é, você, ela e mim são pronomes que e o a está bem antes deles, né? Então não pode. E quinta regra, diante da palavra distância, só ocorre crase se houver a formação de locução prepositiva, ou seja, se não houver preposição de, não ocorrerá crase. Reconheci-o à distância. Reconheci-o à distância de 200 metros. Tipo, aqui o crase de crase está falando aquela coisa da distância de novo, né? Se lembra na distância? Nos casos especiais? Os casos especiais da distância falou que se for especificar a distância, não usa. Se não especificar, não usa. Se especificar, usa. É isso que está escrito aqui. Diante da palavra distância, só ocorre crase se houver a formação de uma locução propositiva, ou seja, se não houver uma preposição de, não ocorrerá a crase. Nomes proibidos, proibitivos, eu não sei o que é isso, não lembro, nunca estudei isso aqui não. Mas aqui tem mais regras, regras de proibição. Casos em que a crase é proibida. A palavra crase só terá artigo se estiver especificada, portanto só ocorrerá crase diante de palavras casa nesse caso. Olha, então as que você está falando das proibições que estão falando dos casos especiais, né? Mesma coisa, a casa de alguém, se especificar tem crase, se não especificar não tem crase. Exemplos: cheguei à casa antes de todos. Que casa? Mas cheguei à casa de Ronaldo antes de todos. Especificou a casa de Ronaldo, tem crase. A palavra terra também, né? Até aí a mesma coisa que falou antes. Significado da palavra terra é substantivo próprio e tem artigo consequente quando houver a preposição a. Ocorrerá a crase significando chão, firme, solo. E só tem até artigo quando estiver especificando, portanto, no caso não poderá, só nesse caso poderá ocorrer a crase. Os astronautas foram da Terra planeta, tem crase. Os marinheiros voltaram à Terra, mas a Terra ao posto de mar não tem crase. E irei à Terra dos meus avós, especificando uma terra específica, não, quer dizer, tem crase. Próxima regra, quando a estiver no singular diante de uma palavra no plural, não ocorre crase. A no singular contra plural, hein? Refiro-me a todas as alunas sem exceção. Não gosto de ir a festas desacompanhado. Diante do artigo indefinido, refiro-me a umas alunas e vou-me a uma festa desacompanhada. Artigo indefinido. Para terminar, atenção ao verbo preferir.
Preferir. Prefiro água à cerveja, prefiro a cor azul a marrom e prefiro nadar a correr. E prefiro arroz à grega. Nenhum desses caras do preferir, do verbo preferir, que se lembra que, que antes do verbo não pode. Bom, isso aqui nesses casos aqui você está usando o verbo como preposição lá, né? Preferir não tem crase. Interessante. Obrigado.